Olá! Seja oficialmente bem-vindo a mais uma EdClass, a nossa aula semanal para empreendedores do direito. Se você está chegando por aqui agora, eu me chamo Mariana Benante, sou advogada e mentora de advogados empreendedores e toda quarta-feira, ao meio-dia, nós temos um encontro marcado aqui nas nossas EdClass. Inclusive, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica na descrição desse vídeo e se inscreva e garanta, sim, acesso a essa aula semanal 100% gratuita, envolvendo diversos temas sobre empreendedorismo jurídico. Hoje, nós vamos conversar sobre produção de conteúdo como forma de prospecção na advocacia. E é até engraçado conversar sobre isso com vocês, por quê? Porque por muito tempo a advocacia, uma profissão tão tradicional, tinha muita limitação sobre as formas de prospecção, principalmente envolvendo ali uma prospecção um pouco mais ativa. E a produção de conteúdo veio para alavancar a nossa produção, para derrubar barreiras de territorialidade. Com a produção de conteúdo você pode aí acessar pessoas de diversos lugares do mundo, inclusive você não fica mais refém apenas da sua cidade, você não fica refém apenas daquela forma de prospecção de indicação, da pessoa que passa e vê o nome do seu estabelecimento ali. E quando a gente fala de produção de conteúdo, eu já gosto de conversar com vocês que o nosso setor comercial do escritório de advocacia, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a parte da atração, que é o que a gente costuma chamar de marketing. E a segunda, que é necessariamente a parte de conversão, que é onde acontece a negociação e depois a venda propriamente dita. Hoje, nós já vamos conversar sobre a produção de conteúdo. E a produção de conteúdo, ela está em qual pilar aqui? Ela está no primeiro, né? Ela envolve ali a questão da atração. Você vai atrair o seu potencial cliente para o seu escritório através da produção de conteúdo. Então, ela faz parte da fase inicial. Inclusive, se você não assistiu às EdClass passadas, nós temos aqui a EdClass falando como você pode estruturar o setor comercial do seu escritório. E hoje nós vamos destrinchar esse assunto aqui da produção de conteúdo, que é a principal forma ali de atração de clientes. Quando a gente fala ainda de atração e a produção de conteúdo, você pode atrelar tanto o seu desenvolvimento de marca nas redes sociais, da sua marca pessoal e da sua marca corporativa, como também utilizar de mecanismos, que é o que nós vamos conversar hoje, para atrair o seu cliente, mostrando a sua expertise, mostrando aí qual é a sua especialidade e como que você vai converter e despertar um interesse naquele cliente em te contratar, ok? Então, quando a gente fala de produção de conteúdo na advocacia, por que eu devo produzir conteúdo? Por que eu preciso me dedicar? O primeiro ponto é que você precisa ter em mente alguns pilares e algumas perguntas, um questionamento para você poder necessariamente ali traçar quais serão as vantagens que você terá com a produção de conteúdo. O primeiro ponto é, qual vai ser a finalidade da produção de conteúdo? Você quer atrair mais clientes, você quer desenvolver a sua marca pessoal, você quer mostrar a sua expertise, você quer disseminar conteúdo, você quer atrair clientes de uma nova área, de uma nova frente do seu escritório. Esse aqui é um dos principais pilares que você precisa responder. E com base nessa resposta, você vai analisar quais plataformas você vai utilizar para produzir o conteúdo propriamente dito. Hoje nós temos diversas plataformas online, desde a produção de artigos, como também a produção de conteúdo, posts em redes sociais, como o Instagram e o LinkedIn. Tem também a questão de você produzir artigos para blogs, pode ser necessariamente o teu site, com uma página com blog, ou blogs de pessoas de outras páginas, fazer parcerias. Então, assim, hoje, quando a gente fala de produção de conteúdo, o primeiro ponto que eu quero aqui é que vocês quebrem o preconceito de acreditar que produção de conteúdo é só para Instagram, ok? Nós vamos conversar sobre 6 princípios do que torna um conteúdo contagiante hoje, que inclusive é sobre uma recomendação de livro, que eu achei muito bacana, mas antes disso, eu já quero fazer um adendo para vocês. Quando a gente fala de produção de conteúdo, pessoal, o mundo, ele não precisa mais de uma marca. Ele precisa de uma marca que é marca, entende? Ele precisa de uma marca diferente. E como que você vai trazer essa diferenciação para sua produção de conteúdo, já adiantando aqui para vocês? Através do seu repertório, da sua experiência de vida, ok? Então, você vai elencar qual plataforma é principal você está nesse momento e depois, com base até no seu próprio CRM, que você irá ir alimentando ali, você pode estar mencionando, alimentando e ver quais plataformas te dão um retorno mais positivo, de onde vem a sua maioria dos seus clientes, se é do Instagram, se é do LinkedIn, se são de blogs, se são de artigos
então fica muito mais fácil você monitorar, ok? Nós vamos falar hoje, então, necessariamente sobre 6 princípios para tornar um conteúdo contagiante, um conteúdo que tem muito mais pretensão, muito mais chances de contagiar, um conteúdo que tem muito mais chances de viralizar do que só simplesmente ser mais um conteúdo. E aqui nós separamos, então, 6 princípios. Antes de adentrar necessariamente sobre cada um desses princípios, eu gostaria de falar para vocês que essa metodologia, esses 6 princípios, são extraídos desse livro, que é o Contágio, do Jonah Berger. Por quê? Porque ele selecionou ali diversos estudos, diversos cases, que ele começou a analisar desde publicidade até newsletters de e-mails, porque ele começou a analisar e teve um estudo muito mais técnico do que fazia as pessoas compartilhar, disseminar conteúdo, ok? Então, essa aula de hoje, a EdClass de hoje, é baseada nesse livro aqui, que eu inclusive recomendo que você leia. O primeiro princípio que ele traz pra gente é a questão da moeda social. E eu já faço um questionamento para vocês, se vocês já conheciam essa terminologia, porque o meu primeiro contato com essa terminologia foi necessariamente nessa obra. E a moeda social, ela é o quê? Ela é a questão de o seu conhecimento. É como se fosse um dinheiro, uma troca, mas baseada em conhecimentos. Assim como a roupa que a gente veste, assim como os carros que a gente dirige, e o modo que falamos, tudo isso influencia o modo como as outras pessoas nos veem, independente de ser intencional ou não. Então, é importante que muito ser humano, quando ele quer mostrar que ninguém quer fazer papel de bobo, né? A maioria prefere parecer esperta ao invés de boba. Todo mundo prefere parecer descolado ao invés de um panaca. Então, quando a gente fala de moeda social, alguns princípios é que todo ser humano quer mostrar que ele é inteligente, que ele domina o que ele faz, e isso a gente precisa trazer para a nossa produção de conteúdo de uma forma estratégica. Pesquisas, inclusive, apontam que mais de 40% dos que as pessoas falam é sobre experiências e relacionamento pessoais. Mariana, o que isso tem a ver com a moeda social? Tem tudo a ver, porque a moeda social nada mais é do que a sua questão do seu repertório, que a gente acabou de conversar agorinha aqui sobre os diferenciais. E a sua visão de mundo, ela é só sua. E eu vejo muito pouco advogado explorando esse diferencial. Hoje, eu sempre bato na tecla que nós somos mais de 1 milhão de advogados inscritos aqui no Brasil. Então, você precisa, sim, utilizar de mecanismo para criar uma conexão muito maior com o seu cliente. Hoje, nós estamos aqui necessariamente falando de produção de conteúdo, de formas que você vai realizar ali para atrair um potencial cliente para o seu escritório, mas eu não quero que vocês fiquem engessados. Porque o que acontece? Lá em 2020, quando eu comecei a empreender no direito, que eu abri o meu escritório de advocacia, eu abri o escritório em janeiro, quando foi em março aconteceu o quê? A pandemia. E lá em 2020, quando a gente veio para o digital, para potencializar ali, porque estava todo mundo em lockdown, o que aconteceu? Era uma forma de produzir conteúdo. Então você dava lá 5 dicas sobre contrato de prestação de serviço, 5 dicas para você que é empresário e não quer ter problema com seus trabalhadores, 3 livros que você precisa ler para despertar a sua oratória. E a gente fazia um conteúdo mais técnico e esse conteúdo convertia. Hoje, em pleno 2024, ele não converte mais. Por quê? Porque as pessoas não querem marketização, elas querem desmarketizar. Elas querem o quê? Sentir a sua visão de mundo sobre aquilo. Então, quando a gente fala da moeda social, ela é um potencializador para você atrair através da produção de conteúdo propriamente dito. Então, lembre, quando você for produzir um conteúdo, um artigo para um blog, um post para o Instagram, um post para o LinkedIn, independente da plataforma que você for utilizar, o TikTok, o YouTube, como é aqui é o canal que nós estamos, você precisa ter em mente que as pessoas querem saber o que está por trás do que você está ensinando. E isso é o quê? Nada mais é do que a sua história, as suas experiências, o que você tem ali em contato que outros profissionais, o que diferencia você de outros profissionais, ok? E outro ponto é que aqui, é que o boca a boca é uma ferramenta primordial para causar uma boa impressão. Então, imagina você, porque a ideia é você produzir um conteúdo para atrair esse cliente para o escritório. O que você vai produzir para atrair? Você vai ensinar propriamente ele ali sobre algum direito que ele tem, trazendo aqui para nossa vertente dos advogados, ok? Então você vai ensinar alguma coisa. Mas não adianta simplesmente você fazer um conteúdo muito técnico, igual as pessoas digitam no Google, ok? Você precisa trazer uma pessoalidade. E isso é através da moeda social. Porque a moeda social é o que as pessoas pensam de você enquanto ali você está conversando, enquanto você está explicando as suas experiências, quais as experiências que você já teve, quais lugares você já frequentou, que pessoas você se relaciona, tudo isso tem muito a ver com a questão da moeda social.
O segundo princípio que o autor traz são os gatilhos. Eu confesso para vocês que quando a gente fala de gatilhos, né, depois desse boom que teve o digital da pandemia para cá, muitas pessoas ficaram com receio de utilizar gatilhos. Mas eu já adianto para vocês que os gatilhos, eles são o quê? São táticas para fazer as pessoas lembrarem do seu produto e do seu serviço. Ou seja, são pequenos lembretes. Aqui a gente não está falando do gatilho da escassez, do gatilho necessariamente propriamente dito um gatilho técnico, mas sim de utilizar ali mecanismos que façam, mesmo que de forma sutil, as pessoas remeterem ali à questão do que você faz, lembrarem sobre os seus serviços, sobre o seu potencial cliente gostaria de ouvir. Quando a gente fala, quanto mais pessoas falarem no seu produto, no seu serviço, mais ele será falado. Afinal, ninguém fala de produto ou de serviço, né, de coisas sem graças. Então, como que você vai trazer isso? Com a sua pessoalidade, você vai utilizar de certos gatilhos para despertar o interesse, mas aqui lembra que não quero que vocês fiquem refém aos gatilhos mentais, né? Aquele que é um da escassez, o gatilho da reciprocidade. Não, eu quero que vocês utilizem de gatilhos também, de uma pessoa bater o olho e lembrar de alguma coisa. Por exemplo, quando a gente fala ali da Nubank, né? A pessoa já associa, quando você vê uma foto, uma roupa roxa, você lembra de um banco digital. Por quê? Porque eles utilizaram muito bem o gatilho do roxo. Trazendo para a Coca-Cola, quando você fala de refrigerante, você já associa o vermelho. Então, é você trazer uma pretensão para o seu conteúdo, para a sua marca, que envolva um gatilho que vai além do direito, porque é isso que vai fazer as pessoas comentarem sobre o seu eventual produto. Eu já tive um quadro no meu Instagram que ele chamava Por Trás da Marcas, onde eu trazia a história, necessariamente ali, por trás de uma verdadeira marca. Então, na época, eu trouxe sobre a Nike, sobre a Louis Vuitton, trouxe sobre a Rolex, e as pessoas começaram a me associar ao quê? A marca. Eu trabalho no escritório, uma das frentes do escritório ali da propriedade intelectual é com registro de marcas. E eu citava alguns cases, né? Sobre a primeira patente, ou então qual foi o primeiro registro que ele realizou, quantos registros ele tem ativos sobre aquela marca no Brasil, mas trazendo em formato de histórias. E as pessoas conectavam, dava muito bem ali, dava um retorno bem legal. E as pessoas começarem a analisar, porque eu trazia a minha visão sobre a história de uma marca já consolidada, e dentro desses princípios, eu trazia alguns elementos que eram alguns serviços que eu tinha ali no escritório, como registro, monitoramento de marca. Isso trazia uma conversão bem legal. Então, vale a pena vocês associarem ali alguns gatilhos e não ficar refém simplesmente da produção de conteúdo técnica. Não estou falando que a gente não precisa ser técnica, a nossa profissão precisa e muito. Mas quando a gente quer atrair cliente para o nosso escritório através da produção de conteúdo, nós não podemos ficar valendo do juridiquês, porque a gente precisa se colocar no lugar do nosso potencial cliente, ok? Ainda sobre gatilho, aqui o autor mesmo fala na obra que a maioria das pessoas não percebe que estão o tempo todo falando sobre marca, sobre produto, sobre recomendações, sobre restaurante para os amigos. A gente fala sobre uma liquidação das amigas, a gente tira um print sobre alguma coisa e manda em um grupo, né? A gente está conversando sobre experiências. Quando a gente está conversando com alguém, além de passar informações sobre o produto ou serviços, também estamos dizendo algo de nós mesmos. Por quê? Porque quando você se identifica com uma marca, você vai falar bem daquela marca e isso quer dizer que você tem a ver com aquela marca. Por exemplo, aqui já utilizando mais uma vez o meu exemplo, eu tomo Super Coffee todo dia antes do treino, né? Eu não ganho nada para compartilhar o Super Coffee, mas é um ritual meu ali. E aí várias pessoas que se identificam com o Super Coffee também acabam se identificando comigo. Por quê? Porque isso acaba fazendo parte da nossa história. Mariana, isso é um gatilho. O que tem a ver o Super Coffee com a questão da marca? Gente, esse é um assunto tão profundo que se eu for abrir aqui para vocês, eu costumo abrir só para minhas mentoradas, mas só para dar uma pincelada para vocês compreenderem o que está por trás. Porque eu mostro o meu ritual para treino, eu vou treinar. Se é uma pessoa muito acomodada, ela se incomoda de ver o meu treino e muitas das vezes ela deixa de me seguir, ok? Então, quem vai estar acompanhando ali, quem gosta de estar acompanhando, são pessoas parecidas comigo. E assim a gente vai montando a nossa tribo. Mas o que isso tem a ver com atrair o cliente para o meu escritório? Tem tudo a ver. Porque quando o advogado ali, o cliente se identifica com o advogado, ele não vai ficar brigando por preço. Por quê? Porque ele acredita em você, ele se identifica. Você já quebrou ali várias barreiras que você tinha na hora de realizar a conversão. Então, você pode, assim, utilizar de gatilhos além da produção técnica, né? O autor trouxe um exemplo que era perfeito, que o Kit Kat fez uma collab envolvendo ali, associando o Kit Kat a todo momento de tomar café. Se a gente fosse parar para analisar, ele poderia trazer isso de diversas formas. Poderia associar o Kit Kat como comer um docinho depois do almoço, mas ele associou o café porque imagina o tanto de pessoas que não tomam café. Se ele conseguir elencar, criar um ritual, ele aumentou muito as vendas do Kit Kat justamente por associar ali ao momentinho do café, que você toma o café e já come um docinho, ok? Então, é muito importante você ligar um produto ou uma ideia a um estímulo
né? E tomar muito cuidado, porque assim, quando é um estímulo a uma marca que já tem muitas coisas associadas, talvez ele não vai ser tão eficiente quanto se for um elo mais novo, mais original. Que nem eu citei o exemplo mais uma vez para vocês aqui da Nubank, né? Quando a gente vê alguma coisa roxo, a gente associa automaticamente ao banco. Por quê? Porque os bancos sempre tinham sido tradicionais. E ali eles trouxeram, através de uma nova vertente, um novo modelo de negócio. Era um banco que não tem agência física. E como que ele começou a trabalhar? O branding muito forte da marca. Então, utilizem desses gatilhos que eu tenho certeza que a sua produção de conteúdo vai atingir muito mais potenciais clientes e fidelização você vai conseguir converter muito mais fácil também. Quando você realizar lá no segundo pilar da estrutura comercial, trazer ali para a conversão e a venda propriamente dita, ok? O terceiro é um que eu também gosto muito, o terceiro princípio é a emoção, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente compartilha, tá? E ali, pessoal, é muito interessante que vocês tenham em mente que humanos são animais sociais. Conforme a gente já falou aqui sobre a moeda social, as pessoas adoram compartilhar informações e opiniões com outros. Então, um ponto muito interessante, se você trouxe um conteúdo para aumentar, vamos supor que você é advogado previdenciarista e você quer aumentar a RMI do seu cliente ali, a renda mensal inicial, né? E ali você consegue trazer como que você vai fazer isso na prática. Você vai trazer de forma sutil um conteúdo falando que você começou a analisar um case, e ali dentro daquele case, muitas das vezes, a pessoa ia se aposentar com salário mínimo, mas tinha um erro no QNIS dela e você conseguiu aposentar aquela pessoa, vamos supor, com R$ 3.000 através de uma renda. Se você fizesse os ajustes necessários, apresentar essa documentação, você vai contar, narrar a história. Uma pessoa, talvez, ela não vai estar precisando aposentar. Talvez é uma pessoa da sua idade que vai estar vendo aquele post. Mas se alguém falar para ela sobre aposentadoria, talvez ela vai lembrar e ela vai falar o seguinte: nossa, eu vi um post falando sobre isso, eu vi um conteúdo, um artigo, um vídeo, um Reels, alguma coisa falando sobre determinado profissional e você precisa, sim, porque se um advogado analisar o seu caso, pode ser que você consiga se aposentar com um valor maior. Então, o que você fez ali? Você trouxe emoção, você trouxe um caso prático. E aí vamos supor que a avó daquela pessoa vai aposentar. Ele não vai lembrar de você, não vai lembrar de quem criou aquele conteúdo. Então é muito interessante você trazer emoção, mais pessoalidade. E quando a gente compartilha emoção, a emoção nos ajuda a conectar, seja com amigos ou seja com o cliente, ok? Então, assim, talvez você tá com dificuldade de emagrecer e daí você vê um conteúdo de uma pessoa que teve uma superação ali, que ela começou a compartilhar as dicas de treino, do que ela se alimentava, como que ela fazia, você tende a se conectar com ela. Então, utilizem muito também do princípio da emoção, porque isso conecta demais. O quarto é o quê? O quarto, você precisa conhecer o seu público. Isso aqui a gente já falou na EdClass de esteira de serviços, nós já falamos da questão da produção. Por quê, pessoa? Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Então você precisa compreender o público que você vai atingir, quem vai estar do outro lado, porque no final, semelhante atrai semelhante, ok? Nós somos regidos pela cópias, mesmo que inconscientemente, e ninguém copia o que não vê. Então, talvez as pessoas ficam refém de achar assim, eu não vou ficar postando só o cafezinho. O cafezinho é um conteúdo que você está postando. Por quê? Porque se você posta que você está tomando, né? Vou usar o exemplo aqui do meu chá. Se você posta que você está tomando um chá, fazendo uma análise de viabilidade, que se você trabalhar com marca, né? Você mostra ali que você está trabalhando, você está lembrando, está utilizando de um gatilho para um público específico. Ou seja, quando aquela pessoa tiver qualquer problema com marca, ela vai lembrar de você. Então, mais uma vez eu falo para vocês, não fiquem refém apenas da parte técnica, ok? Despertem isso, estudem o público de vocês, quem é o seu potencial cliente, quem é o seu cliente final, qual que é o seu perfil ideal de cliente, que lugar que ele frequenta, o que ele gosta, porque tudo esses são mecanismos que, se você aplicar isso na sua produção de conteúdo, você vai atrair clientes que você realmente quer ali necessariamente atender. E aqui, pessoal, como eu falei para vocês, tomem muito cuidado, porque da mesma forma que você pode se posicionar, atrair, trazer uma produção de conteúdo com mais pessoalidade, você precisa analisar seu público. Por quê? Porque você imagina o seguinte, você vai fazer um conteúdo sobre divórcio, por exemplo, e aí o seu conteúdo é construir no terreno da sogra. Você vai atrair pessoas de uma classe social. Por quê? Quem que constrói no terreno da sogra? São pessoas que talvez não têm tanta condição de comprar um terreno e produzir ali, né, a sua própria casa. Agora, em contrapartida, se você produz um conteúdo e você fala com quem fica as joias na divisão dos bens, ou com quem fica o equipamento de trabalho da sua clínica, se você trabalhar ali. Então, tudo isso
né, a pessoa que vai se identificar por trás daquele conteúdo, você precisa conhecer o público que você quer atingir. Já adianto que aqui não tem certo, não tem errado, tá? É o público que você pretende. O que não pode é você querer falar com os dois públicos ao mesmo tempo. Você imagina que se o divórcio, vou utilizar da Ana Hickman, foi igual a um divórcio de uma vizinha lá da sua tia? Não! Por quê? Porque eles tinham uns bens muito peculiares, eles tinham uma história totalmente diferente. Então, o processo vai ser diferente. E quando a gente utiliza da forma da produção de conteúdo para atrair clientes, a gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto. Tá? Que nem eu tô falando para vocês, não tem nada de errado. Se você quiser atender o divórcio da pessoa que é só divisão, a guarda, a pensão, ok, não tem problema. Mas tomem muito cuidado com a forma que você vai divulgar isso através da produção de conteúdo, para você não ficar fazendo conteúdo que a gente sabe que hoje a nossa rotina é corrida, que a gente não tem tempo para quase nada, mas se você fizer isso de forma estratégica, você vai sim atingir clientes, potenciais clientes, que realmente estão dispostos a pagar o preço que você tem em mente para aquela demanda, aquele serviço, ok? Outro ponto interessante quando a gente fala de público é o quê? É a questão de que cuidado com o ambiente também, que você frequenta. Isso quer dizer que você só tem que frequentar restaurantes caros, usar sua roupa de marca? Não, não é isso. Mas é a questão de você começar a ser estratégico o que você mostra para você criar mais um ponto de conexão ou não com aquele cliente. Porque posicionamento também, pessoal, quando a gente fala de produção de conteúdo, a gente tem que falar muito de posicionamento porque está muito atrelado. E o posicionamento, ele vai te atrair um público e vai te afastar. Posicionamento é isso, entendeu? Porque se você for falar com todo mundo, isso não é posicionamento. Então, tome muito cuidado com a questão do ambiente, porque ele não te limita, mas ele influencia, inclusive, até as suas tomadas de decisões. Você imagina que se você vai produzir um conteúdo e ali você está num ambiente e a pessoa começa a te chamar de blogueirinha, e aí a pessoa fala que é desnecessário aquilo vai te desmotivar, entende? Então, tome muito cuidado com isso também. A validação social. Quando as pessoas são livres para fazer o que elas querem, elas, em geral, imitam uma às outras, né? A gente olha muito para o outro, muitas das vezes, em busca do que é certo e o que é errado. Então, tomem cuidado também com a questão da validação social, porque talvez se você se associa com um tipo, vamos supor que você atende empresas, se você se atende ali, se você se associa a alguns tipos de empresa, você vai afastar outras. Por quê? Porque talvez ali serão formas condizentes. É igual advogado trabalhista, advogar para reclamada e para reclamante. Tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque são teses completamente diferentes. Aí talvez no seu modelo de negócio faça sentido, mas ao meu ver, causa um ruído, por quê? Porque como que você vai ficar defendendo muito um funcionário em uma demanda, muito a empresa em outro, e ali as pessoas começarão a analisar isso com um certo receio. Então, tomem muito cuidado, ok? E outro ponto que eu falo para você de público, para a gente ter uma ideia bem clara aqui, é que como que isso influencia, é o seguinte, você vai sair um dia para jantar e você vai num restaurante. Se você passa na frente de um estabelecimento, ele tá vazio, eu não sei vocês, mas eu fico com receio. Se não tiver ninguém, eu falei, gente, será que tá tudo certo aqui? A não ser que seja muito cedo, né? Eu tenho o hábito de jantar cedo. Mas, quando você passa num outro estabelecimento, talvez você nem ia naquele estabelecimento, mas você vê que tá tão lotado, que tá cheio, você também talvez desperte o seu interesse de saber, né? Mesmo que você não pare lá naquele dia, você vai procurar saber mais sobre aquele estabelecimento e programar. Por quê? Porque tudo que desperta muito interesse chama a atenção. E isso também envolve a questão, é muito aplicado na nossa produção de conteúdo. Se tem muita pessoa falando sobre aquilo, é porque é um assunto que talvez as pessoas gostam de saber. Ou então, em contrapartida, se não tem quase ninguém falando sobre aquilo, talvez fique ali com a ressalva para vocês, ok? Então, além da moeda social, além do público, vocês precisam trazer também um valor prático, né? Como a gente pode elaborar um conteúdo que pareça útil? As pessoas gostam de ajudar uns aos outros, e a nossa produção de conteúdo é o quê? É a fonte de atrair um potencial cliente para resolver um problema dele futuramente no nosso escritório, oferecer o nosso serviço. Então, a gente pode fazer isso de que forma? Mostrando que os nossos produtos ou os nossos serviços irá poupar ou tempo, ou melhorar a saúde, ou ele vai economizar dinheiro, tá? Se a gente unir um desses três pilares, a chance do nosso conteúdo ser um conteúdo muito mais dinâmico, ser um conteúdo muito mais atrativo, muito mais eficiente, é muito maior. Então, sempre que você for elaborar um conteúdo, pense nisso também, tá? Mostrando ali que por trás daquele produto, aquele serviço que você vende, você vai estar fazendo a pessoa ou economizar dinheiro, ou ela vai estar ganhando tempo, você vai estar trazendo ali uma segurança. Aqui nesse exemplo, cabe perfeitamente quem trabalha com contratos. Porque se a pessoa trabalha com contratos, eu brinco que a gente não vende contrato, a gente vende a negociação, a gente vende a transparência, que nada mais é do que documentar tudo que está sendo combinado entre as partes. Então, você entende o peso que o empresário vai dar para isso quando você for oferecer um serviço ou não, do que simplesmente você ficar falando sobre o nome dos contratos ali na sua produção de conteúdo? Então, tomem muito cuidado com isso também.
Porém, a gente precisa fazer a nossa mensagem se sobressair. Afinal, a gente é inundado por informações o tempo inteiro. Eu já vi diversas reportagens onde fala que o quê? A gente tem cerca de 8 mil marcas por dia. Da hora que você levanta, o seu creme dental, o chinelo que você calça, o café que você passa, tudo isso são marcas. E o que faz uma sobressair mais do que as outras? A afinidade e, em contrapartida, você precisa realçar o valor pelo que você oferece. Então, não só em termos monetários, né, o que é o dinheiro, mas de modo que as pessoas possam passar adiante facilmente com a produção de conteúdo. Lembra que eu citei para vocês o caso ali da RMI? Esse seria um caso de uma pessoa que quer aumentar o benefício dela, seria um caso vantajoso para você, porque você está ajudando uma pessoa a ganhar dinheiro. Esse é um exemplo. Mas, em contrapartida, talvez você possa falar que, talvez você não saiba, mas se você trabalhou com uma atividade especial e citar as atividades, por exemplo, trazendo aqui para o mercado previdenciário sobre aquilo, você vai sim conseguir se aposentar com menos tempo. Ali você está fazendo o quê? A pessoa mostrar que ela está ganhando tempo, ela vai conseguir se aposentar antes. Então, sejam muito estratégicos também sobre isso. Eu estou utilizando aqui alguns exemplos que eu sempre converso com minhas mentoradas, com os alunos, tá? Mas, inclusive, se for algum nicho que você atua e eu nunca citei, deixa aqui na descrição dessa aula que eu vou trazer alguns exemplos práticos para adaptar. Eu tento ser muito didática aqui com vocês, tento trazer exemplos de diversas áreas para que vocês consigam visualizar. E eu fujo um pouquinho não só do direito da moda, da propriedade intelectual, que é o principal, o foco ali do meu escritório, mas também trazer elementos de outras áreas, como direito de família, direito previdenciário, direito trabalhista, que eu sei que aqui vocês que me assistam têm demandas de vários outros segmentos também. E, por fim, além do valor prático, nós vamos entrar no último princípio, que inclusive é um dos meus favoritos, que são o quê? São as histórias. As histórias são uma ótima forma de conectar todos os pontos dos princípios anteriores. Então, você pode, através da história, conectar o seu público, a moeda social e todos os outros princípios que nós conversamos aqui. Mostrar que você vai trazer valor para aquela pessoa, porque as histórias, pessoal, são utilizadas, se você parar para analisar, a gente estuda, inclusive, sobre história durante toda a nossa vida ali estudantil, desde a primeira série até o terceiro ano. Por quê? Porque as histórias são uma fonte muito importante de aprendizado cultural que nos ajuda a compreender o mundo melhor. E quando você utiliza da sua história, né, que é o que eu já pincelei aqui para vocês durante toda a nossa aula de hoje, as histórias elas vão potencializar, elas vão conectar muito mais. Inclusive, quando a gente fala de história, não basta trazer apenas a informação. Você vai precisar trazer também sentimentos, benefícios. E quando a gente fala necessariamente de história, você sempre tem que trazer uma moral e uma lição, tá? Eu vejo muitas pessoas falando, nem tudo precisa ter uma moral. Sim, tudo tem. Inclusive, que se a gente está achando que não tem, inclusive já é uma moral ali que você não está pegando por trás, ok? Sobre o livro que eu citei aqui para vocês do Contágio, o autor fala muito sobre o cavalo de Troia. Por quê? Porque essa história vem sendo contada e compartilhada com o mundo desde por volta de 1170 a.C. Nós estamos em 2024. Vocês têm ideia de quanto tempo essa história vem perpetuando ao longo do tempo? E por quê? Porque ela soa como um reality show ainda agora, tá? Por mais que ela tenha sido escrita há muitos e muitos anos atrás, ela traz elementos que ainda hoje continuam sendo potencializadores, né? Ela traz ali reviravoltas, traições. Então, por isso, vocês explorem a história, torne o seu produto ou o seu serviço único, porque hoje esse sim é o melhor dos mecanismos que a gente pode utilizar. E quando a gente fala de história, vai da sua história, do desenvolvimento da sua marca, isso tem a ver também com a questão de todos os outros pilares do seu escritório, desde a forma que você conduz um atendimento, a gente já falou aqui nas edclass anteriores sobre negociação e o quanto utilizar de histórias conectam com o pessoal, o famoso storytelling, e isso não poderia ficar de fora aqui da edclass, da nossa produção de conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes da gente encerrar, me despeço aqui de vocês com essa frase que eu adoro, que é o quê? Não existe fórmula para o sucesso, mas o conhecimento nos auxilia a chegar mais perto. Então, vocês estão aqui se capacitando, assistindo as edclass todas as semanas, se inscrever aqui no canal, estão produzindo conteúdo como forma de atração e não desanime, tá? Não quer dizer que todos os seus conteúdos serão extraordinários,
mas não desanime, também a constância muda muito o jogo. Então, se você hoje não sabe por onde começar, eu tenho certeza que se você começar a analisar os 6 princípios que nós conversamos aqui hoje, aplicar isso tanto na sua produção de conteúdo, eu tenho certeza que será uma ótima forma de atração para a sua advocacia. Eu espero que vocês tenham gostado da EdClass de hoje e nos vemos na próxima quarta-feira, ao meio-dia, para mais uma aula sobre empreendedorismo jurídico. Até mais!